Hello, my name is Eric Slater. I'm a bus driver in Chicago. I'm here in Brazil with my new friend Hertz. He's a fellow revolutionary here in Brazil. And I wanted to ask him some questions, especially for some of my coworkers in Chicago. As a revolutionist, in the United States, we've been trying to struggle for hundreds of years, and we don't have a leadership and we don't have a direction, and many people are frustrated about this. I was hoping you could talk about your experience in Brazil and also talk about why it's important to be a revolutionist in order to fight for black liberation. Os nossos países têm uma relação muito próxima. O movimento negro dos Estados Unidos influenciou muito o movimento negro do Brasil, assim como o da África do Sul, em função da luta contra o apartheid. E eu acredito também que o nosso país acaba também influenciando os outros países que têm problemas raciais muito profundos. Os trabalhadores, de maneira geral, não têm que ter nenhuma ilusão no capitalismo, muito menos os descendentes africanos. O capitalismo, para se desenvolver, teve que escravizar mais de 20 milhões de africanos, eliminou mais de 50 milhões de povos indígenas, e na fase de transição do capitalismo em sua fase mercantil para a fase que a gente chama de imperialista, que é quando houve o processo de abolição da escravidão, eles redefinem o racismo, dá uma nova roupagem ao racismo. O racismo sai da Bíblia e vai para os laboratórios. E é nessa parte, nesse momento em que a burguesia se diz, a classe mais revolucionária da história, fez revolução de fato na Europa, que eles recolonizam a África com a Conferência de Berlim, e que tem todo um processo de tentar eliminar a população negra aqui no Brasil. Nenhuma ilusão nesse sistema, nenhuma ilusão no sistema. A escravidão aqui no Brasil durou 350 anos. Foi o país que teve a escravidão mais prolongada da história da humanidade. Porém, o nosso povo não foi só escravo, nosso povo se rebelou contra a escravidão. No Brasil, em todos os lugares que haviam senzalas, havia também quilombos, que era a forma de organização social mais democrática da história da América desde a invasão europeia. Nosso povo implodia as senzalas, se embrenhava na mata e construía a forma de organizações. O Quilombo de Palmares, por exemplo, teve mais de 20 mil pessoas e durou mais de 70 anos. Em função do racismo estar na base, na estrutura da sociedade capitalista, ele não vai morrer com o capitalismo. Não vai morrer com o capitalismo. Pelo contrário, à medida que se aprofunda a crise do capitalismo, se aprofunda também as desigualdades raciais. Não basta só mudar a cor da mão que segura o chicote. É preciso acabar com essa possibilidade de que uns possam bater e outros apanhar. Uns possam explorar e outros ser explorados. Uns podem oprimir e outros serem oprimidos. A África do Sul, uma luta gigantesca contra o apartheid, que inclusive poderia ter expropriado a burguesia. A burguesia foi obrigada, o imperialismo obrigado a tirar o Mandela da masmorra, colocar ele como presidente, e isso não melhorou a situação dos negros na África do Sul, porque é um problema que está relacionado com a forma de organização do capitalismo. Os Estados Unidos, que é um país que teve movimentos importantíssimos de luta em defesa dos direitos civis, e muitos radicalizados, inclusive os Panteras Negras é um exemplo disso, mas pelo fato desse movimento não ter levado até as últimas consequências, olha a situação, elegemos um presidente negro e mesmo assim as desigualdades raciais nos Estados Unidos elas não diminuíram, pelo contrário, se aprofundaram. No Brasil a mesma coisa, uma mulher eleita como presidenta pelo PT, Partido Reformista, mas a situação das mulheres nesse país ela se aprofundou, sobretudo as mulheres negras. Nos últimos 16 anos o encarceramento das mulheres negras no Brasil cresceu 680%. Mais de 500 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Dessas aí, mais de 300 mil foram negros, sobretudo jovens, em apenas 10 anos. É o que nós chamamos de genocídio negro. Em alguns estados do país, do Brasil, existe epidemia de assassinatos de negros. É por isso que a gente se organiza politicamente, por isso que nós estamos construindo a LIT.
Existe uma crise também no movimento negro, assim como existe uma crise de direção revolucionária em todo o mundo. O problema é que nós temos um vazio hoje nos Estados Unidos, apesar das lutas nós temos também no Brasil. Parte dos movimentos negros no Brasil foram incorporados à estrutura do Estado capitalista. Assim como nos Estados Unidos, o Clinton, por exemplo, criou as secretarias simbólicas, incorporando latinos, incorporando negros, incorporando mulheres, não para atender às demandas desses setores, mas para legitimar os ataques sobre esses setores. Por isso que a gente chama que são secretarias simbólicas. No Brasil a mesma coisa, criar a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, criando a ilusão de que era possível ter igualdade racial dentro do capitalismo, incorporou os movimentos negros. Existe um vazio por baixo. Mas o que tem de interessante no Brasil é que o ataque é tão grande, mas a resistência é maior ainda. Então aqui nós temos luta muito grande dos quilombolas pela retomada dos seus territórios para além da Constituição, retomando na marra, enfrentando o agronegócio, enfrentando as balas do latifúndio. Existe um enfrentamento muito grande nos morros do Rio de Janeiro e nas periferias do Brasil de enfrentamento contra a polícia militar, que é uma máquina de assassinar negros. As mulheres negras estão na vanguarda de várias lutas no Brasil, como a ocupação das escolas, que começou aqui em São Paulo e se estendeu por todo o país. Os rolezinhos, que a molecada que perdeu os espaços de lazer na periferia foram para dentro do shopping, dizer aqui também é nossos espaços. Isso criou uma paranoia na elite desse país. As greves fabris que aconteceram, sobretudo o setor mais precarizado do operariado brasileiro, ele é negro e ele é feminino. Então, às vezes, desempenhando a mesma função, com o mesmo nível de escolaridade e a desigualdade entre o salário que recebe um homem branco e que recebe uma mulher negra é de quase 60%. Então, são coisas absurdas. Como é que nós vamos mudar isso? Para mudar isso é necessário que a gente faça a revolução. É necessário que exista uma sociedade de homens e mulheres livres. Só é possível acabar com o racismo numa sociedade sem classe, porque o racismo é produto da forma como o capitalismo se estruturou. E nós queremos que os companheiros também se organizem para isso. Se organizem para além do combate individual do racismo, mas de enfrentar o capitalismo, que é por onde o racismo se desenvolveu em todo o mundo. Obrigado. I look forward to working with you.